Olá, amados irmãos, Igreja Santa e Irrepreensível. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus amados irmãos, quero gravar nesse dia esse áudio maravilhoso para que os irmãos entendam os 3 fundamentos para a leitura bíblica. Digo também que durante muitos anos nós fomos enganados por não entendermos o que entendemos hoje, igreja. E eu louvo a Deus pelo Espírito de Deus ter nos dado esse entendimento. Louvado seja o Senhor. Saímos da confusão religiosa. Toda a confusão no tocante à origem de certas coisas em nossas vidas. Entendem? Seria totalmente erradicada do nosso meio, amados irmãos, se conhecêssemos e entendêssemos a palavra de Deus de maneira correta. Como iríamos entender da maneira correta se os nossos tutores não tinham o entendimento dela? Como iriam entender? Louvado seja o nome do Senhor. Basta, amados irmãos, considerar o que Paulo disse, que era o que nós não observávamos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, Paulo disse: para que digo a verdade, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Nós não entendíamos isso aí. Líamos e não levávamos em conta, não considerávamos o que Paulo falava. Se de fato você quiser conhecer e entender a palavra de Deus para pôr em prática em sua vida, é de extrema importância saber a parte que lhe cabe. Se você não entender o que foi escrito para você, e o que foi escrito para os judeus, você não vai entender. Vai continuar na confusão religiosa, herdando uma conta que não te pertence. Ou lendo uma carta que não foi endereçada a você. Caso contrário, se você levar em conta, louvado seja o Senhor, o que te cabe, se você não levar em conta, você estará abrindo uma correspondência que não é sua. E isso é crime. Isso é crime. Você abriu uma carta que não te pertence. Isso é crime. A vítima poderá ser você mesmo e os demais que te ouvem. E o sofrimento será inevitável. Amém? Lembre-se, a palavra de Deus é mais cortante, disse o escritor aos Hebreus, do que qualquer espada de 2 gumes. Onde está escrito isso, irmão Carlinhos? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Tudo para ser evitado certos cortes profundos de sofrimento, de dores na sua alma e no seu espírito, amado irmão. Igreja de Cristo, sem necessidade, porque Cristo já passou e suportou em seu lugar todos os sofrimentos. Mateus 26, 38. Quando disse, está consumado, João 19, 30. Por isso, sempre procure saber a correspondência que está endereçada a você. Amém, amada igreja? Certa vez eu falava sobre este assunto aqui na loja para um irmão, e esse irmão me perguntou: irmão Carlos, como é que eu posso entender? Como é que eu vou saber disso? E eu disse: irmão, abra a sua Bíblia aí, na Epístola de Tiago,
capítulo 1 e leia para mim, em nome de Jesus. Leia o versículo 1. E ele leu, e logo que leu, em seguida perguntei: a quem está endereçada esta correspondência, essa carta, amado irmão? E o irmão me respondeu: às 12 tribos de Israel, irmão Carlos. Tornei a perguntar: você pertence a alguma dessas tribos de Israel? E ele respondeu: não, não pertenço a nenhuma, sou brasileiro. E eu disse para ele: logo esta carta, amado irmão, não é endereçada aos não-judeus. Essa carta foi endereçada aos judeus e não a nós, gentil, amado irmão. Eu também não entendi, eu não vi, eu lia isso aí, não entendi, amado irmão. Eu falando para ele aqui na loja. E eu perguntei para ele: você entendeu agora o que eu te falei? Ah, agora eu estou entendendo. Então, veja, irmão, vou te passar agora os 3 fundamentos para a leitura da Bíblia em ordem alfabética, para ver se os irmãos entendem. Aqueles que irão ouvir esse áudio também. As escrituras, letra A, na ordem alfabética, as escrituras, em primeiro, foi confiada a Moisés e aos profetas, onde iremos ver Lucas, capítulo 24, versículo 27. Confira com bastante atenção. E endereçada só a Jesus. João 5:19. Que tudo consumou para nos salvar. Aleluia. Para que se cumprisse as escrituras, João 19:28, confira aí na sua Bíblia, de Gênesis a Malaquias, sendo de Mateus a João o consumado. Onde vemos isso? João 19:30. Cumprido as escrituras, encerrada a antiga aliança, sendo mediador de um novo pacto. Jesus, ele foi o mediador de um novo pacto. Onde vemos Hebreus 12, versículo 24. Letra B, Evangelho da circuncisão. E você me pergunta, para quem foi, irmão Carlinhos? Esse evangelho da circuncisão, e eu digo para você, meu amado, foi confiado a Pedro e endereçado para os judeus. E onde é que nós vemos isso, irmão Carlinhos? Fácil, Gálatas 2:7. De Tiago a Apocalipse, sendo o Apocalipse o cumprido. Não é que vai ser o cumprido, 21 de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Cumprido. O evangelho da circuncisão para os judeus, encerrando a aliança com eles. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 32 e 46. Letra C, na ordem alfabética. E você me pergunta, e o evangelho da incircuncisão? Foi a quem confiado? Aleluias. E eu te digo, amados irmãos, aqueles que estão ouvindo esse áudio, Igreja Santa de Jesus, esse evangelho da incircuncisão foi confiado ao apóstolo Paulo, no terceiro céu, segundo as Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Endereçado para os gentios. Aleluias. Essa carta, esse evangelho da incircuncisão foi endereçado para nós, todas as pessoas que não pertencem ao povo de Israel, o povo judeu. Você é brasileiro, você é americano, você é português. E nós não somos israelitas, nós somos brasileiros. Então, o evangelho da incircuncisão foi para nós. Amém? Gálatas 2:7. De Romanos a Hebreus, a gente vê, amados, sendo Hebreus o realizado, né? Como a gente já leu aí,
em Hebreus capítulo 9, versículo 11, né? Cumprido as boas novas, aleluias, evangelho da incircuncisão para nós, gentios. Gálatas 3, 8 a 14 e Atos dos Apóstolos 15, versículo 17. Até que a plenitude dos gentios, não sei se vocês estão entendendo, haja entrado, amém? Nesse evangelho maravilhoso, o da incircuncisão. Assim todo Israel será salvo de mente. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 11, 25 e 26. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Concluímos que os gentios que vivem em praticar hoje as escrituras, o evangelho da circuncisão, estão debaixo de maldição, como disse Paulo. Gálatas 3:10 e Gálatas 3:13. Porque estão na doutrina de Moisés e dos profetas com relação às dívidas que já foram pagas na cruz do Calvário. Colossenses 2,14. E é mesmo que pagar o que já foi pago, meu irmão. Você, toda vida que você tentar praticar as escrituras sagradas e o evangelho da circuncisão, você é como você tivesse uma dívida com Deus, Jesus veio e pagou, e você desconfia que Jesus não pagou, que a dívida não está paga. E essa dívida já foi paga em teu lugar. Coisa que você não tinha condições de fazer, Deus fez. Jesus, ele pagou a nossa dívida. Amém? Vocês irmãos estão entendendo? Ou querer, de certa forma, edificar o que já foi destruído. Deus destruiu e o homem quer edificar novamente. Deus rasgou o véu de cima, de alto a baixo. E o homem fica costurando o que Deus rasgou de alto a baixo. Aí você torna-se um transgressor, conforme Paulo afirma em Gálatas 2:18. Amém? Quero lembrar os irmãos, Paulo foi o único apóstolo escolhido por Deus para trazer o entendimento do evangelho da graça de Cristo, já ressuscitado para os gentios. Paulo, ele foi o único apóstolo, amados. Não foi Tiago, não foi Pedro, não foi João. Foi Paulo. Conforme está escrito, porque o Senhor assim determinou, né? Eu sempre falo essa palavra, né? Determinou, eu já te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais luz para os gentios. Sejais salvação para os gentios. Ou serás salvação para até os confins da terra. E os gentios ouvindo isso, amados irmãos, louvado seja o Senhor, nós nos alegramos e glorificamos a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E creram todos os que haviam sido destinados, aleluias, para a vida eterna. Atos dos Apóstolos, você pode conferir, capítulo 13, versículo 47 ao 48. Portanto, amados irmãos, não tenham dúvida disso. Se de fato vocês também um predestinado para uma vida eterna, gloriosa, louvado seja o Senhor. Esteja onde estiver, Cristo também se manifestará com esta mesma fé em você. Porque ele vive, disse o apóstolo Paulo, ele vive em mim, Cristo vive em mim, Gálatas 2, versículo 20. E eu quero encerrar esse áudio aqui, para não ficar muito longo. Amém? Um abraço e a graça e a paz do nosso Senhor seja superabundante na vida de todos os seus filhos. Amém?